Sabe quantas escolas Cláudio Castro inaugurou durante todo o período em que ele foi Vou governador chutar. do Rio de Quero começar falando de um assunto, cara, que é assunto do ano, do último ano e dos últimos 20 anos no país, que é segurança, né? Segurança pública, principalmente a gente tá gravando isso aqui agora no Rio de Janeiro, próximo ao Morro da Providência, que é uma favela que constantemente também invadida, né? E sofre com violência diariamente. Só que eu sinto também que esse debate da segurança pública, ele tá nas mãos erradas, ao meu ver, pessoal. E eu queria um pouco que a gente trocasse um pouco essa ideia de, cara, o que dá pra fazer? Porque também me dá uma sensação, finalizando essa grande pergunta de várias perguntas, me dá uma sensação de que conseguiram instaurar na cabeça do povo de que não tem o que ser feito. É isso, e quem decidir matar mais pra população tá legal. Só que a gente tá vendo que isso não tá resolvendo. As cadeias estão cheias, as pessoas estão morrendo. Então, eu queria saber de alguém que trabalha nesse meio, o que a gente pode fazer, Glauber? Primeiro, acho que a gente tem que denunciar. É o mesmo modelo há mais de 30 anos e sem diminuição consistente dos índices de violência e servindo para acumulação de poder das mesmas figuras. Sim, tipo... As mesmas. A bancada da bala. Sim. Né? A indústria das armas. Aqueles que lucram com uma política que faz do medo e da ampliação do ataque às pessoas, né? Daquilo que eles tentam convencer as pessoas que é uma política de guerra como fonte de lucro permanente, né? Sim. Isso a gente vê na Câmara o tempo inteiro, né? A Câmara é um bom laboratório disso, porque ela tem os representantes desses grupos, principalmente na Comissão de Segurança Pública da Câmara, né? Então, primeiro acho que a gente tem que fazer essa denúncia. Olha, vocês estão dizendo que defender a segurança, não. Vocês estão defendendo o projeto de poder de vocês. É a repetição de um modelo por mais de 30 anos. Mas eu acho que tem que ter também uma avaliação autocrítica por parte da esquerda de que a gente tem que discutir o assunto e tem que ter propostas que possam ser apresentadas e discutidas. Porque até então a gente adotou uma lógica que é muito negativa, que é ou de não entrar em campo para jogar o jogo, para discutir, ou então o que é pior ainda, que é fazer o discurso da direita e da extrema-direita como se com isso a gente fosse conseguir ganhar as pessoas. Eles não vão comprar. Né? Dá Não. vontade de falar assim, pô, galera da esquerda, a direita não vai comprar se vocês começarem a falar igual a eles, né? Exatamente. Porque eu digo isso, eu sinto mesmo um abandono, inclusive hoje em dia, da opinião pública, eu vou ter que lidar, eu vou ter que fechar o meu vidro. E isso que você falou é muito importante, por quê? Porque eu também tenho essa visão de, cara, a gente tem que prender essas pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Porque também é do conhecimento público de que tem gente que lucra. Não só o traficante que tá na favela, nem o colombiano ou venezuelano que tá entregando arma ou qualquer coisa que seja. Né? Porque a gente tem um exército, uma polícia, né, fronteira, a gente tem polícia federal. Por que ela não funciona, né? E aí eu fico na dúvida. É porque eles são mal pagos? Ou porque são pagos bem demais pelas pessoas certas? Entendeu? Me dá essa sensação, porque a gente tem isso, né? A polícia não garante mais segurança pro cidadão carioca. Em muitos lugares, pelo contrário. E nem a polícia, eu sinto que ela se sente segura. O que abre brecha, né, pra corrupção e outras coisas. Então, acho que falta um pouco também na esquerda, né? Esse debate vamos falar do policial. Na sua origem, a polícia é constituída para isso, né? Para manutenção do status quo. Mas eu concordo contigo que a gente tem que fazer uma discussão daquilo que os policiais antifascismo têm falado, que é a tentativa de construção desse policial como um trabalhador. Ainda que isso tenha um peso minoritário internamente dentro da tropa, nós temos que fazer essa discussão. Sim. E acolher, inclusive, boa parte das sugestões que são apresentadas por eles. Eu vivi uma situação interessante agora nos últimos dias. Cláudio Castro fez aquela matança e eu não medi palavras. Fui para uma entrevista coletiva e disse que o principal criminoso do estado do Rio de Janeiro estava dentro do Palácio Guanabara e era de alta periculosidade. E fui, alguns dias depois, para o plenário da Câmara, antes de ser suspenso, e fiz um discurso voltado aos policiais. Eu falei, olha, eles estão dizendo que defendem você. Mas e essa promessa de campanha que ele fez para o seu rendimento, para a tua previdência? E aí eu fui listando tudo aquilo que o governo do estado tinha prometido e que não tinha feito para esse servidor público.
A minha caixa do Instagram de mensagens encheu de mensagens de policiais de maneira elogiosa, mas como denúncias. Olha, você não falou isso, isso e isso, você não falou isso, aquilo. E eu comecei a citar no plenário, fazer leitura de cartas, sem citar os nomes dos policiais, onde eles criticavam o governo Cláudio Castro. Então eu não acho que a esquerda vai se tornar uma força majoritária dentro da polícia, dentro da corporação. Sim. Mas eu acho que a gente tem que, a partir daquilo que vem sendo feito pelos policiais antifascismo, estabelecer sim um diálogo com uma parte, pelo menos aqueles que queiram ouvir e que queiram e que tenham a consciência de que, apesar de Cláudio Castro e companhia, Bancada da Bala e companhia, fazerem um discurso como se fossem defensores dos policiais, eles não estão nem aí. O que eles querem mesmo é a acumulação do seu projeto de poder. Sim. Esse assunto de segurança é muito complexo, porque eu sinto que a galera da direita sempre vem lotado de propostas, né? E as propostas fáceis, né? Aí eu fico me perguntando aqui, se Deus quiser, Glauber, você enquanto um candidato a governador, digamos que a galera topou, todo mundo decidiu, a classe trabalhadora que tá em contato com você falou, vamos, Glauber, assim como Cadulli Bonatti, eu acredito, sim, porra. Qual proposta? Sei lá, estamos aqui num debate, o César Tralho falou, Glauber, segurança pública. Assim, se eu tivesse que perguntar de bate-pronto, né? Maravilha. Cadu, eu acho até que eles não defendem muitas propostas para a segurança pública. Falando da extrema-direita, dos fascistas, da bancada da bala. Eles normalmente defendem duas, que é hiperencarceramento, prende todo mundo, tem lá El Salvador como modelo. Bukele. E mata, ou seja, mata e distribui arma para o povo, como se essa fosse também uma solução. Estado do Rio de Janeiro não tem um plano estadual de redução de homicídios. Elucidação dos crimes de homicídio no estado do Rio de Janeiro está entre os menores patamares do Brasil. O que seria a elucidação dos crimes? Desculpa a pergunta. É você saber quem matou uma pessoa. Por que por que matou e quem matou. Se você tem um sentimento de que há uma investigação séria, de que você tem aparato técnico, que você tem independência, inclusive, da perícia, da polícia técnica para fazer o acompanhamento, evidentemente, aquilo tem um efeito dissuasório em relação ao cometimento de novos assassinatos. Entendi. Né? O Rio de Janeiro não tem isso. Ou seja, muito pelo contrário. Você tem um estímulo para que assassinatos não sejam elucidados, para que não haja descoberta de quem fez. Por quê? E por que fez. Você acha que tem essa vontade entre vários fatores, porque o fato é, hoje, as máfias do estado do Rio de Janeiro estão instaladas dentro dos espaços de poder, no Palácio Guanabara e na Assembleia Legislativa. Não acredite em mim. Vá para os últimos pronunciamentos de um dos principais assessores do Cláudio Castro, que acabou de ser exonerado. Ele disse, literalmente, o crime organizado está instalado no Palácio Guanabara. Rodrigo Bacelar. E companhia. E a galera toda, TH Joias. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter ampliação da elucidação de homicídios, tem que ter independência da perícia para poder estar realizando um trabalho. A gente tem que ter um controle que seja real da circulação de arma de fogo no estado do Rio de Janeiro. Uma parte significativa das armas que entram, principalmente pelos portos do Rio, você só tem fiscalização de menos de 20% do que passa por ali. Você pode fazer uma articulação entre guarda portuária, entre polícia investigativa e ter um trabalho de diminuição de acesso às armas. Quando você vai tratar da política de varejo, ou seja, da venda de drogas, mas hoje não é o principal elemento que garante recurso e fluxo de grana, de dinheiro, fluxo financeiro para aquilo que é chamado de controle dos espaços territoriais. A gente vai estar falando principalmente de gás, a gente vai estar falando de transporte, e de sinal de internet. Como é que você quebra isso nessa disputa econômica, capitalista de varejo que tem entre grupos diversos? Com o governo, com o Estado, com controle público, chegando e oferecendo isso. Claro. Gás subsidiado, garantia de transporte e garantia de sinal de internet. Né? O saneamento, sim, mas o saneamento ele está numa outra esfera, porque não tem uma cobrança extra para a realização do saneamento. Mas se você está num espaço que hoje tem algum grupo da venda de drogas ou algum grupo miliciano, que hoje no estado do Rio
a coisa se mistura, você tem principalmente esses serviços que deveriam ser ofertados pelo Estado, sendo controlados por aqueles grupos no varejo. Então, assim, você tem que entrar com isso. Um dia desse eu fui fazer um debate e um rapaz falou, mas como é que você vai entrar com isso numa comunidade onde você não consegue garantir esse serviço? Isso não é fato, ou seja, porque nas comunidades existem escolas, existem postos de saúde, em determinado momento você vai ter que entrar, ou você pode ser chamado a entrar com força para garantir esse serviço? Pode. Mas você pode garantir sinal de internet sem necessariamente, inclusive, ter uma presença espacial controlada com aparato de segurança o tempo todo. Mas para conseguir fazer uma coisa dessa, você tem que ter apoio comunitário. Se você tem apoio comunitário, você consegue ampliar a capacidade de fazer com que esses serviços estejam operando ali na comunidade. Essa não é uma defesa, não é uma ideia minha, vejam só. Quem tem defendido isso publicamente, e agora minha também, são os policiais antifascismo. O Orlando Zacconi tem falado muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de garantia desses serviços. Essa galera deve se sentir sozinha. Os policiais antifascistas. Apesar de que hoje tem muita gente espalhada pelo Brasil inteiro. Né? Tem. Parece que existe uma força de, tipo, literalmente... Parece não, existe, né? De silenciar. Sim. Qualquer força contrária, né? Às vezes você tá na internet, eu já vi movimentos de policiais LGBTs, que tem página, e eu fico assim, caraca, que louco, na minha cabeça essas pessoas morreriam por falar isso. E tem um certo espaço crescendo. Cada dia estão mais fortes e ampliando a sua capacidade de interlocução também, de maneira organizada, participando dos espaços públicos de debate, né? Isso tem sido bem bacana. Agora, um último elemento, né? Que são vários elementos que você tem que ter para a apresentação de um programa que possa ser de segurança dos direitos. Se não dá para a gente falar em segurança, tratando exclusivamente de investimento em educação, não dá para pensar em diminuição dos índices de violência sem ter investimento profundo e robusto em relação à educação pública. Um exemplo prático, objetivo. Brizola e Darcy Ribeiro fizeram mais de 500 CIEPs, com educação integral de fato, atividades esportivas, atividades culturais. Sabe quantas escolas Cláudio Castro inaugurou durante todo o período em que ele foi governador do Rio de Janeiro? Diga aí. Nenhuma. Uma. Parabéns, Cláudio. Né? Errei, hein? Me deixou mal, hein, Cláudio? Uma escola inaugurada. Aí o sujeito faz uma matança e a partir daí acha que vai ter popularidade suficiente. E acham que não dá pra fazer uma escola em 4 anos. Acham que é muito, né? Uma escola em 4 anos. Brizola e Darcy Ribeiro fizeram 500 CIEPs. E na final da década de 90, Sim. Início da redemocratização do país, muito mais contra, né? Exatamente. Sem apoio financeiro. 90. Logo depois vem Moreira Franco e faz tudo para criminalizar o projeto dos CIEPs e aquela proposta de educação integral. E eu acho que isso é importante porque mesmo aquele trabalhador que está dominado por um pensamento mais reacionário no que diz respeito à segurança pública, ele tem o reconhecimento do que foi a proposta dos CIEPs. Um dia desse eu entrei num transporte, o motorista não me reconheceu, a gente foi conversando sobre segurança. Ele puxou e o discurso dele era bem reacionário. No meio da conversa eu introduzi Brizola. Ele falou, se os CIEPs de Brizola tivessem, eu estudei no CIEP, se tivesse continuado a investir de lá para cá, o estado do Rio de Janeiro estaria numa situação bem diferente. Então tem espaço político para a gente avançar também com essa discussão. Sabe, isso que você está falando é genial, porque depois do carnaval eu vi um vídeo canalha da direita, que era literalmente uma IA mostrando, olha, se esse carnaval da esquerda, que eles insistem em falar que o carnaval é da esquerda, tipo, Daniel Vorcaro tinha um camarote na Sapucaí. Mas enfim, eles fizeram um vídeo de IA que era uma escola e um hospital sendo construído na Sapucaí. Olha, devia ser feito pra isso. Aí eu até comentei, eu falei, cara, que canalice, porque o sambódromo foi feito para ter aulas, aonde são os camarotes, eram salas de aula.